Obviamente, é de praxe um palestrante agradecer, mas o meu agradecimento aqui não é formal. De fato, um prazer imenso estar aqui, porque e vocês vão ver por tudo que eu vou dizer, realmente acredito que nós só conseguiremos dar sustentabilidade à atual fase de crescimento do país se nós fortalecermos os setores ligados à economia criativa, e acho que o papel da gestão pública neste cenário é dos mais importantes. Então, fiquei extremamente contente de ser convidada pela Rovena e pelo Roberto para vir aqui e contar um pouco para vocês o que eu tenho olhado. Como eu sou economista, eu vou fazer um percurso um pouco longo para mostrar para vocês a minha ideia da importância do que vem sendo chamado de economia criativa no mundo. Eu acho que é impossível a gente entender esse assunto se a gente não entender o que está acontecendo no mundo. E eu não estou falando da crise agora, do curto prazo. Eu estou falando de uma coisa mais ampla. Obviamente, a crise agora, no curto prazo, vai ter implicações, mas eu vou deixar a especificidade do curto prazo por um outro momento, se a gente tiver outra oportunidade para falar, porque eu acho que, na verdade, a gente, apesar da crise e dos ciclos que são intrínsecos ao sistema capitalista, tem um movimento mais profundo, que é decorrência, de um lado, da revolução tecnológica pela qual o mundo vem passando, e não só por acaso, mas muito vinculado a isso, a intensa modificação, intensificação, desculpa, no processo de globalização. Essas duas coisas juntas, quer dizer, a revolução tecnológica e a intensificação do processo de globalização, têm levado ao que se chama, nos livros acadêmicos e nas discussões, de economia do conhecimento. O que é isso? Na verdade, é muito importante a gente entender que o paradigma produtivo internacional está mudando. A forma de se produzir, a forma de se relacionar, e isso afeta países, cidades. Quer dizer, toda a competitividade e o desempenho das organizações está sendo cada vez mais determinado pelos ativos baseados no conhecimento, os chamados intangíveis, tipo pesquisa e desenvolvimento, design, softwares, toda a questão do conhecimento do capital humano, por marcas, por determinado tipo de investimento, que é muito diferente do investimento que determinava o grosso do valor adicionado e da competitividade no antigo paradigma. Na verdade, atualmente, os ativos tangíveis, o que são isso? Máquinas, equipamentos, tijolo, né? Veículos, têm um peso muito menor nos investimentos do que os intangíveis, né? Se você for olhar o PIB dos países desenvolvidos, a proporção do que se gasta com intangíveis e com tangíveis mudou radicalmente. E os intangíveis, hoje em dia, têm uma proporção maior do PIB, né? Isso muda muito toda a dinâmica do sistema, toda a dinâmica de relacionamento de competitividade, com profundos impactos em cidades, em empresas, em metrópoles e em todo tipo de economia. Paralelamente a este processo, tem um outro processo, que é o processo do surgimento das economias asiáticas, que estão oferecendo um novo mercado e estão, na verdade, se tornando o grande parque manufatureiro internacional. A gente pode dizer, então, que a gente tem esses dois processos. De um lado, uma mudança profunda no paradigma produtivo, dado pela revolução tecnológica, e, de outro lado, aprofundando, interligado, não são eventos separados, a gente tem uma mudança radical na geografia econômica internacional, né? Que resulta daí? De um lado, a migração de uma importante parte da manufatura dos países, e eu estou falando da Inglaterra, estou falando dos Estados Unidos, estou falando da França, estou falando dos países desenvolvidos, uma grande parte da manufatura desses países migrou para a Ásia. O outro ponto importante que a gente
tem que ter como pano de fundo para entender o que está acontecendo no mundo atual é de que a fronteira entre serviço e manufatura é algo que não dá mais para fazer como se fazia no paradigma anterior. Elas estão se esfumaçando. Na verdade, cada vez mais as manufaturas estão incorporando serviços de alto valor agregado nos seus processos produtivos, de tal forma que você não separa. Se você pensar, você vai dizer o seguinte: bom, a Apple, ela é uma empresa de serviços ou ela é uma manufatura? Né? Ela é basicamente uma grande empresa de serviços, mas ela é uma manufatura. Ela manda fazer tudo na Ásia, não tem uma peça lá que é feita nos Estados Unidos. Então, até onde vai uma coisa, até onde vai outra, hoje em dia está muito esfumaçado. Até porque, mesmo dentro do processo produtivo da manufatura, quer dizer, do objeto iPad, o objeto computador, você tem design de processos, você tem software de produção, você tem uma quantidade imensa de serviços que estão não só no desenho do software ou do iPad, ou na bolação original maravilhosa de um computador, mas na própria manufatura do objeto físico, você tem uma quantidade de serviços embutida muito grande. Então, essa ideia antiga, do velho paradigma da divisão entre serviços e manufatura, é uma ideia velha. E, mais ainda, a ideia de que você tem alta ou baixa tecnologia também é uma ideia obsoleta. Por quê? Óbvio, vamos pegar de novo o exemplo da Apple, porque eu acho que é icônico esse exemplo, que você tem alta tecnologia, ninguém vai negar aqui. Mas você tem um monte de design que não era considerado tecnologia, né? E acreditem se quiser, eu tive essa semana no BNDES, o BNDES ainda discute se design é inovação ou não e se vai financiar a inovação. No mundo no qual o design é absolutamente decisivo para tornar qualquer produto, processo produtivo competitivo. Né? Então, isso é muito importante, porque mesmo indústrias consideradas de baixa tecnologia, low-tech no jargão, estão sendo altamente afetadas por essa mudança da economia do conhecimento, dessa revolução tecnológica. Ou seja, os gastos em ativos do conhecimento não científicos são tão importantes quanto os gastos em P&D. E isto é algo que ainda nós, aqui no Brasil, não percebemos. Quando se fala em inovação, está se falando só em P&D, pesquisa e desenvolvimento, só em alta tecnologia. Né? Ninguém está pensando que você tem inovação em uma série de outras áreas que, como muito bem disse a Rovena, tem tudo a ver, inclusive, com conglomerados urbanos, com o que acontece, com uma ebulição que acontece nas cidades. Então, isso é algo definitivo, que numa economia baseada no conhecimento, o papel da inovação não tecnológica é tão importante quanto, principalmente nas indústrias que não são tipicamente investidoras em P&D, né? Mas investem em outros intangíveis. Eu diria também que, mesmo nas indústrias que vocês, teoricamente, diriam, bom, isso é a indústria mais tradicional que existe e também não investe em design, você tem um investimento importantíssimo em diversas áreas. Vocês peguem uma Vale do Rio Doce. Vale do Rio Doce é o quê? Uma mineradora. Mineradora existe desde que o homem descobriu o minério para... O que faz da Vale do Rio Doce ser a Vale do Rio Doce no mundo atual? É logística. O que é logística no mundo atual? É software. Né? Então, uma empresa deixa de ser uma empresa tradicional na medida em que ela tem embutido inovação. Né? E mais, uma empresa tradicional não sobrevive no mundo atual. Por quê? Porque a competição está muito mais acelerada, muito mais profunda e dando-se exatamente através desses outros mecanismos que eu falei para vocês. Mas o que aconteceu no mundo a partir do momento em que esses dois processos interligados, como eu já disse, se aprofundaram? Na verdade, os países e as cidades, em particular, que é o locus onde as coisas acontecem, sofreram um choque brutal nas suas economias. E isso eu estou dizendo de Londres, estou falando de Chicago, estou falando de São Paulo, estou falando das grandes metrópoles. Por quê? Porque, na verdade, elas passaram a sofrer um processo de degeneração muito perigoso, tanto do ponto de vista econômico quanto social,
por conta exatamente dessa migração importante da manufatura para a Ásia. Então, nós assistimos, e vocês, quem viajou, quem acompanha por artigos ou revistas, enfim, essas cidades todas passaram, essas grandes metrópoles passaram por desemprego crescente, abandono de bairros inteiros pelas indústrias que ou fechavam, ou quebravam, ou se transferiam para a Ásia, e os países, e as cidades em particular, passaram a ter uma necessidade de se reinventar para se tornar atrativa e competitiva. É nesse momento, e eu estou falando isso do início dos anos 80, né, início, meados dos anos 80, começou na década de 80 e, obviamente, isso se intensificou loucamente nos anos 90. É um processo que vem adquirindo uma velocidade impressionante, até porque, com as novas tecnologias, o processo de migração das fábricas ficou muito mais fácil. Né? Quer dizer, uma siderurgia, que era a base do antigo paradigma, eu não empacoto e levo embora, é muito mais complicado. Mas uma montadora de celular, de computador, eu empacoto e levo embora para qualquer país. Né? As indústrias saíram do Japão, foram para a Coreia, da Coreia foram para a China, e da China, muitas já estão indo para Vietnã, para Camboja e para outros países da Ásia. E não se esqueçam que ainda temos uma África para explorar. Né? E que, cada vez mais, é muito fácil empacotar uma indústria e mudar ela de lugar. Então, na verdade, é nesse cenário que se impõe uma reflexão sobre novos modelos de políticas públicas que dessem conta dessa nova situação. Né? Muitas vezes dramáticas, com rupturas importantes, que estavam fazendo terra arrasada nas estruturas que foram montadas para funcionar no velho paradigma. Né? Então, é neste contexto, é nesse cenário que algumas cidades e países se destacaram promovendo novas estratégias de desenvolvimento, estratégias essas que não só permitissem amortizar os custos resultantes do antigo paradigma, que eram enormes, como eu falei, de desemprego e bairros inteiros, né? Como articular um novo caminho que lhes desse condições de navegar neste novo mundo, onde a competição internacional se intensificava loucamente. Então, vocês aqui estão muito próximos, quer dizer, Barra Funda, Brás, Moca, essa quantidade de galpões isolados. Você vai para Barcelona, você vê bairros inteiros assim, você vai para Londres, você vê, é no mundo todo. Né? Então, é neste contexto que surgiu e foi se consolidando a ideia de que o que se chama de economia criativa fosse extremamente importante e uma ferramenta a ser desenvolvida no mundo atual. A definição do que é e do que compõe a economia criativa variou e varia ainda, e cada país, cada cidade coloca um foco num conjunto de setores, não necessariamente os mesmos. Mas, aos poucos, foi ficando claro de que eram setores estratégicos. Por quê? Porque eram setores, todos eles ligados à criatividade, a novas tecnologias, portanto, todos eles altamente, intrinsecamente ligados à economia do conhecimento, todos eles ligados, de alguma forma, aos setores de serviço, todos eles com uma capacidade de geração de emprego e renda muito acima da média, principalmente no momento em que a indústria migrava para a Ásia. E, mais ainda, eram todos setores com a capacidade de alavancar os outros setores, teoricamente tradicionais, tornando os velhos setores inovadores, dinâmicos e competitivos. Né? Então, era algo extremamente interessante. Por quê? Porque eram setores que podiam transbordar, através da geração de novos produtos e novos serviços, criando atividades inovadoras nos setores tradicionais, tanto dentro quanto fora dos setores ligados à economia criativa. Né? Você gerava um encadeamento de cadeias produtivas que potencializava a inovação nos outros setores. Então, você descobre um software interessante de gestão
de pequena empresa, isso te alavanca outras empresas, ou grandes, ou pequenas, ou uma cadeia de... Enfim, você tem aí um verdadeiro caldo fazendo com que esses setores pudessem, de uma forma bastante dinâmica, de alguma forma, ajudar a preservar ou as indústrias que ainda estavam, né, nos países que adotaram essas políticas, ou manter nesses países a parte nobre, né? Então, muitos dos países nos quais as indústrias já tinham migrado para a Ásia, um exemplo que é importante, a indústria manufatureira, a indústria têxtil no Reino Unido, em grande parte migrou para a Ásia. Mas toda a parte de design, de desenvolvimento de tecidos, de pesquisa, de branding, de softwares de inovação, de métodos de produção, que são, no mundo atual, os setores que mais geram valor agregado, eles mantiveram lá, né? E, com isso, mantendo uma capacidade de geração de emprego, uma capacidade de geração de valor adicionado, uma capacidade de atração de novos negócios vinculados a esses novos setores no Reino Unido, né? Então, sem entrar na polêmica, porque eu acho que o interessante é vocês entenderem o conceito, a dinâmica e o papel de vocês nesse novo mundo, né? Eu diria que... que é um conceito estritamente ligado ao impacto das novas tecnologias na produção, nos mercados e na organização das atividades econômicas, sociais e culturais. Isso é muito importante. Por quê? Porque, geralmente, a questão de economia criativa é vista como algo ligado a políticas culturais, né? E, dentro das políticas culturais, ele é visto de duas formas. Ou uma coisa de Sala São Paulo e programa de música para elite, ou programa de baixa renda para menino da favela tocar piano, né? Então, isso é uma caricatura, isso é uma visão altamente antiga do que significa o papel desses setores, e, mais do que tudo, uma visão de quem não entende o papel desses setores no mundo atual e na competitividade de todos os setores da economia. Só para vocês terem uma ideia, quando eu comecei a trabalhar com isso, alguns anos atrás, e ainda hoje, uma série de economistas, amigos meus, meus pares, com quem eu trabalhei muitos anos, olham, você está trabalhando com moda agora? E, entre parênteses, coitada, né? Agora você faz economia da cultura, né? Quer dizer, com um profundo menosprezo, sem perceber que isto é macroeconomia na veia. E, mais do que tudo, é isto, sim, que vai gerar qualquer possibilidade de competitividade no mundo atual. Então, na definição que os ingleses, que foram quem mais avançaram nos trabalhos e nas políticas públicas voltadas para o setor, eles consideram propaganda, arquitetura, mercados de arte e antiguidade, craft, design, design fashion, filme, vídeo, software de lazer, música, performing arts, publicidade, publishing, não publicidade, desculpa, software de serviços de computação, televisão e rádio, né? Como eu disse para vocês, não vou entrar nessa polêmica, existe toda uma discussão que depois eu posso mostrar para vocês sobre o que isso pode ampliar ou não ampliar, mas o que eu acho importante é que os países que foram pioneiros em perceber que as políticas públicas modernas tinham que necessariamente colocar os setores ligados à economia criativa como a locomotiva do desenvolvimento, e é isto o grande pulo do gato, quer dizer, não é algo imaginar, não é apenas uma política de inclusão social ou uma política cultural. Isto é uma visão absolutamente limitada do que seja isso, né? Na verdade, é fundamental traçar políticas públicas que explorem a transversalidade desses setores que compõem a economia criativa, né? Que identifique as conexões, as sinergias e permita ele alavancar os outros setores, né? Então, o que é importante dizer, e eu insisto, não estou discutindo a crise atual, estou discutindo um processo de mais fôlego, de mais longo prazo, que os países que conseguiram avançar nisso, estimulando a economia criativa,
conseguiram se transformar, muitos deles se reinventar, mudando as suas dinâmicas econômicas e mudando não só os seus laços internos, produtivos, mas também o seu papel na economia global. E eu acho que o maior exemplo disso, eu insisto, é o Reino Unido, que era um país, e é muito curioso, os mais jovens aqui talvez não lembrem, mas quando eu era jovem, na época dos Beatles, a Inglaterra era o grande centro de referência cultural do mundo, né? Era um caldeirão de ebulição. No momento seguinte, Londres e a Inglaterra deixou de ser um desejo de consumo, deixou de ser uma referência, e durante muitos anos ela passou por um processo, e era muito curioso, quer dizer, as pessoas que viajavam iam para Paris, iam para Nova York, começaram a descobrir a Ásia, e ninguém mais ia para Londres. De repente, a Inglaterra volta a ser a grande centro de referência. Por quê? Porque foi exatamente este processo de retransformação através do impulso na economia criativa. E eu acho que isso é muito interessante. Por quê? Porque, através disso, e fundamentalmente através de políticas públicas, e aqui é muito importante, principalmente nessa casa, reforçar isso, né, a ideia de que o Estado não tem que intervir e que o mercado resolve, que era uma ideia cujo berço, inclusive, foi na Inglaterra e foi um dos países que, aparentemente, né, durante a época da Margaret Thatcher, aplicou, é uma compra equivocada que o Brasil fez dessas teorias econômicas. Por quê? Porque, de fato, eles abandonaram e largaram o que era velho, o que era tradicional, todo o setor de mineração, todo o setor de siderurgia. Porém, nos setores novos, modernos, que são, estes sim, os grandes diferenciais de competitividade no mundo atual, e, mais do que tudo, os capazes de serem a locomotiva do crescimento e de geração de emprego, as políticas públicas não só foram extremamente proativas, como, mais do que isso, foram políticas agressivas e que implicaram, inclusive, em desembolso de recursos do Estado para fomentar esses setores. E eu posso depois dar inúmeros exemplos sobre isso, né? Então, eu acho que são políticas que permitiram criar uma nova relação dos cidadãos com as cidades, dos governantes com as cidades e da cidade com o mundo. É muito curioso, nós trouxemos aqui, alguns anos atrás, o ministro inglês, que, em 97, iniciou esse processo no governo Blair. E é muito curioso ele contando como é que foi a primeira reunião dele, onde ele estava propondo que se fizesse uma task force, uma força-tarefa para mapear o setor e estabelecer as primeiras políticas públicas, que ele era ministro e chamou os vários ministros, inclusive ministro da Fazenda, ministro de Planejamento, e todo mundo veio assim com uma cara de que, bom, tem que ir, porque o meu colega me convidou com um discursozinho burocrático preparado por um assessor. Só que ele convidou também personagens importantes, interessantes e ativas dos setores criativos, empresários e designers, entre os quais um que parece que é realmente uma figura fascinante, que é um grande designer e que tem um império de moda na Inglaterra, que é o Paul Smith, e que depois que esse Paul... Ele contando é muito engraçado, mas ele dizendo que depois que esse Paul Smith contou, e quando todos os outros começaram a entender, todo mundo foi pondo o discursinho escondido e entrou no assunto. E, a partir daí, o projeto deslanchou. Eu vou mostrar depois uns dados para vocês. Mas o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que esse processo só teve resultado quando teve um comprometimento de todas as instâncias do governo na idealização e implementação das políticas para o setor. Ou seja, a agenda tem que perpassar todas as ações governamentais. Na verdade, foi extremamente importante a construção de um compromisso de governo, né? Não de uma secretaria, uma agência isolada, por melhor que fosse essa agência, por mais inteligente que fossem as pessoas, por mais energia e vontade de acertar que as pessoas tivessem. Na verdade,
é uma agenda que tem que envolver praticamente todas as políticas governamentais. É a política cultural, é a política educacional, é a política de esportes, é a política de turismo, é a política da fazenda, é o planejamento, é o meio ambiente, é a energia, são as agências estaduais e municipais, as agências de governo, os bancos públicos e as agências de fomento. Isto tem que perpassar, e isso só acontece se tiver uma articulação intragovernamental com uma liderança forte de cima, né? Na verdade, cada ação das autoridades da municipalidade, em qualquer área, envolveu uma articulação direta ou indireta que resultasse em algum impacto positivo sobre os setores da economia criativa. Eu tentei fazer aqui um resumo das políticas públicas, né, que eu acho que são extremamente importantes para que o setor realmente deslanche. Primeiro, a questão da influência e liderança, né? E aqui é muito importante, porque eu acho que os nossos governantes, e isso talvez seja uma das... essa, sim, herança maldita de tantos anos de crise, a ideia é sempre que não tem dinheiro. Não tem dinheiro, não dá para fazer. Quando muitas das coisas dependem muito mais de influência e liderança, de articulação com o setor privado, de parceria, do que de colocar dinheiro. É óbvio que colocar dinheiro tem que colocar, é importante, e tem sim dinheiro. Porém, ter dinheiro sem influência e liderança também não resolve nada. Eu acho que tem que ter estratégia clara e discurso coerente. E daí a importância de um seminário como esse para que vá perpassando em todas as instâncias das agências e das secretarias o que significa essa ideia, né? Eu acho, e eu estou convencida, de que a liderança nos processos depende muito mais de estratégia e liderança do que recurso financeiro. Obviamente que recurso financeiro é importante, mas eu acho que tem uma questão de postura e que isso é de outra natureza. Acho que uma terceira coisa que é absolutamente fundamental é a questão da regulação. Eu acho que, principalmente em vários setores ligados às novas tecnologias, que muitas vezes tem desvantagem de custo em comparação com tecnologias já consolidadas, o poder de regulação do Estado é fundamental. Eu vou dar um exemplo banal, né? Construção civil. Então, se eu baixo uma lei que em São Paulo só pode ter prédio com energia limpa e que você só pode ter determinado tipo de construção, você vai obrigar as empresas, e na medida que são todas elas obrigadas, a questão do custo para elas deixa de ser um problema, porque todas têm a mesma limitação, o que vai obrigá-las a o quê? A ir atrás de como baratear o custo da implantação de novas tecnologias que, por exemplo, façam com que os prédios sejam construídos de forma a consumir menos energia ou na própria construção, ter métodos construtivos ambientalmente mais modernos, mais limpos, mais interessantes. Então, na verdade, você tem, através do poder regulatório, uma capacidade imensa de dar suporte aos setores inovadores, né? O que também não elimina a ideia da necessidade de você dar, de fato, incentivos através de financiamento para pesquisa nesses novos setores. Aí entra a questão do apoio financeiro, que também foi utilizado em larguíssima escala. Não é verdade a ideia que nos foi vendida de que os países desenvolvidos não fazem apoio financeiro para certos setores, de que o mercado resolve tudo. Todo o Vale do Silício nos Estados Unidos surgiu de um imenso apoio financeiro de pesquisas ligadas à NASA. A internet é resultado disso, né? O maior fundo de venture capital na Inglaterra é estatal. Nos Estados Unidos, você tem parcerias imensas do setor público e privado e você tem uma atuação altamente de fôlego do setor público, não só, mas muitas vezes só, para que esses novos setores tenham alguma possibilidade de ter um início, né? Acho que o outro ponto fundamental é a questão da infraestrutura. Aqui é uma questão muito delicada. Por quê?
nós temos um problema de um país que ficou 30 anos com um stop and go na economia, com um processo que chegamos quase à hiperinflação, depois tivemos, ou durante esse processo, um problema de dívida externa enorme, depois passamos por um período de ajuste, ainda nos anos 90, início dos anos 2000, tivemos um impacto profundo de 5 grandes crises internacionais, que nós ainda não tínhamos um colchão amortecedor, como estamos agora, para nos proteger. Portanto, cada vez que uma Argentina quebrava, o México quebrava, a Rússia quebrava, o Brasil sofria um processo bastante doloroso. Portanto, nós estamos com uma infraestrutura que é um grande problema na medida que nós temos um problema, um déficit herdado do velho paradigma. Então, nós não temos rodovias, ferrovias, aeroportos, estradas, portos, etc. E não temos a infraestrutura necessária para o novo paradigma. E não nos é dada a chance de primeiro fazer o velho para depois fazer o novo. Não existe essa possibilidade no mundo atual. Então, nós temos que resolver os dois problemas paralelamente. Então, a gente tem que ter um investimento em ferrovia, em rodovia, em porto, estrada e tudo que vocês estão caindo de saber, mas a gente tem que, ao mesmo tempo, investir em banda larga. Não dá. Esta é a infraestrutura do novo paradigma. Não existe hipótese de ser um país competitivo no mundo atual sem banda larga. E banda larga que funcione e funcione de fato, né? Então, de certa forma, o nosso problema é muito mais grave do que nós mesmos sentimos e olhamos, até porque a gente ainda não é acostumado, a gente é capaz de reclamar de uma estrada, mas a gente reclama muito pouco de que a nossa banda larga não funciona. Por quê? Porque a gente é novato nessas novas infraestruturas, o mundo todo é, só que o mundo está caminhando numa velocidade que não é a nossa, né? Acho que um outro ponto importante é a questão do gasto e taxação, que são, obviamente, instrumentos de peso para estimular a demanda por produtos inovadores, né? Nesse sentido, o governo tem um papel absolutamente transcendental. E esse papel vai desde a compra de uniforme escolar, que é, para comprar um uniforme escolar, eu quero que seja um tecido inteligente, que no frio a criança não sofra frio, no calor a criança não sofra calor, e que o tecido aguente, que o moleque jogue futebol 10 horas, se arranhe no chão e não rasgue, como eu quero uma cadeira para sentar nas escolas públicas ou nas secretarias de governo ou em todas as instâncias de governo que seja anatômica, feita com material XPTO, de plástico XPTO, não importa. Eu tenho, como governo, e através das compras governamentais, mecanismos de indução à inovação que são muito pouco utilizados no Brasil e largamente utilizados nos dois exemplos que eu estudei, Inglaterra e Estados Unidos, né? Um terceiro ponto é a questão, e aqui vocês são, eu tenho a aprender com vocês, mas isso eu acho que a gente tem que cada vez mais pensar com este foco, que é o atrelamento dos projetos de reurbanização e de ocupação de partes degeneradas da cidade através dos setores de economia criativa. O exemplo de Barcelona, eu não vou ter tempo aqui de mostrar para vocês, a gente pode marcar um dia só para vir falar de Barcelona, porque é absolutamente fascinante. Eles têm um bairro imenso, que era o bairro industrial, que era chamado como é que eles chamavam? Bom, não importa, era o Distrito Industrial da Europa, a maior concentração de distrito industrial, que ficou às moscas, um pouco como nossos pedaços aqui, e que eles transformaram este distrito no @22, muitos de vocês já devem ter ouvido falar, que é um projeto muito bonito, muito interessante e que vem tendo muito sucesso, que eu acho que é um grande exemplo que a gente pode nos inspirar, né? Então, acho que a gente pode entrar em vários exemplos, por exemplo, a própria forma da comunicação entre o governo, as instâncias de governo e o seu público, né? A forma como se faz o mapinha do metrô em Londres é pensado de forma a estimular o setor de economia criativa.
Por quê? Porque o setor público sabe que, ao fazer um mapinha de metrô, um mero folheto, ele está educando, ele está criando um padrão de visual, um padrão cultural, um padrão de serviços que tem implicações na vida do cidadão. Ele educa o cidadão, ele educa o cidadão na hora que ele faz um panfleto bonito, colorido, com design, e que não é necessariamente mais caro, né? Ele faz concursos públicos para incentivar as escolas a participar desse tipo de coisa. Ou seja, cada ação do governo, cada relação do governo que vai do papelzinho do metrô, o ponto de ônibus, a decoração das estações, cada coisa é pensada como um ato de educação do governo ou de incentivo para os setores da economia criativa. Ou seja, eu acho que, por tudo que eu falei, fica muito claro que o poder de liderança do Estado pode ser enorme, enorme, né? Agora, depende, como eu disse, de uma visão estratégica, de uma capacidade de liderança, de política e de ousadia. Eu acho que eu já falei um pouco que o Reino Unido e Barcelona são dois casos de pioneirismo e sucesso, e em ambos os exemplos são imensos. Mas eu não queria dizer que tudo depende do setor público. Eu acho que o setor privado tem também um papel que é transcendental, né? Por quê? Porque a única maneira de velhos negócios sobreviverem é se reinventando. E a reinvenção passa por algum tipo de relação com setores criativos, via design, via software, via marca, via novos processos produtivos, via o que vocês quiserem. Não existe como um setor tradicional se reinventar se ele não tiver, de alguma maneira, alguma conexão com um desses setores, né? Além do que, nos novos negócios, o céu é o limite, né? Você tem, depende da criatividade, quer dizer, tudo é novo. A Apple, o YouTube. Os exemplos aqui no Brasil são fascinantes. Vocês sabem, alguém de vocês já ouviu falar no Tecnobrega? Quem já ouviu falar no Tecnobrega aqui? Bom, o Tecnobrega é uma das coisas divertidas, interessantes, e é um grande negócio no Pará. O que é o Tecnobrega? É um movimento musical. Para vocês terem uma ideia do impacto econômico disso, obviamente, ele só existe graças às novas tecnologias, porque, hoje em dia, qualquer moleque, dentro de casa, grava um CD com mais tecnologia do que os Beatles tinham nos anos 60, no estúdio da então Apple de lá, né? O Tecnobrega é um movimento musical, independente de seu gosto ou não das pessoas, não importa, é um negócio, né? Que, em 2008, quando a Sony lançou 14 discos, a Sony, 14 CDs de música brasileira, eles lançaram 400. E o modelo de negócio todo passa, dado que não consegue combater a pirataria, o modelo de negócio seguinte é para vender mesmo em camelô. Isto não é, é assim que funciona. Onde é que eles ganham dinheiro? São em shows sofisticados, com um aparato tecnológico de filmagem, e depois na venda dos CDs dos shows. Então, é muito interessante, porque é um nicho de mercado, um negócio que, para uma economia do tamanho de Belém do Pará, mexe de uma maneira com impacto, que eu diria, macroeconômico na região, graças às novas tecnologias. Bom, vocês já devem ter lido a respeito do que é o papel das lan houses no Brasil. É algo também fascinante, do ponto de vista de geração de emprego, de geração de oportunidade, né? As lan houses, que no início, e acho que ainda hoje, pelo menos muitos dos economistas, quando eu falo isso, ficam, não sabia. Acham que é só para joguinho, videogame, para busca de sites de pornografia. As lan houses, hoje em dia, são bancos em todas as periferias e favelas do Brasil, mas elas permitiram que as donas de casa tivessem um segundo negócio vendendo produtos através de um uso barato da internet, né? Principalmente no momento em que ter o acesso a um computador e a uma assinatura era ainda muito mais difícil que hoje, mas ainda hoje é extremamente elevada a utilização. As estatísticas das lan houses são impressionantes. Se alguém quiser, eu depois dou uma referência de um estudo feito sobre isso. Bom, os exemplos são inúmeros, e vão de Apple a lan house, passando, por exemplo, o cinema
na Nigéria. Vocês sabem que o país que mais produz filmes hoje não é Hollywood e não é Bollywood na Índia, é a Nigéria. A Nigéria tem uma indústria de cinema, ela produz mais de 1000 títulos por ano. Tem uma estatística que eu acho que até boa demais para ser verdade, mas algo como centenas, eu ouvi falar em 1 milhão de empregos que giram em torno, acho que é um exagero, mas, de qualquer maneira, é algo insignificativo. E também é toda uma indústria que foi gerada a partir das novas tecnologias de filmar e o barateamento das máquinas e toda a tecnologia envolvida no cinema. Portanto, o setor privado tem todo o interesse no estímulo disso. Ele talvez, muitas vezes, não sabe. Aí sim a liderança do setor estatal e a imensa possibilidade de parcerias fica clara, né? Então, não é algo que o setor privado faça sozinho, não é algo que o setor público faça sozinho, é sim um mercado para intensas parcerias. Eu vou falar rapidamente, porque eu já falei da experiência do Reino Unido, é o que eu falei para vocês, começou em 97, como uma ideia de que a economia criativa é diferente da indústria cultural, né? A indústria cultural faz parte da economia criativa, mas a economia criativa é muito mais do que isso, né? Você resumir só a questão de política cultural é não entender o que significa nova dinâmica de competitividade no mundo atual. E, então, como eu disse, a partir dessa definição, eles tiveram uma coordenação entre setor privado e setor público e implementaram um conjunto de medidas. Eu vou passar mais rápido, é a experiência do Reino Unido, depois vocês podem olhar na apresentação, mas só para mostrar os números que eles logo perceberam que eles fizeram um mapeamento, perceberam que, em 2001, que já era 5% do PIB, né, que gerava uma quantidade de empregos muito maior do que qualquer outro, eram empregos de maior remuneração, empregos para jovem e, além disso, empregos de grande atratividade para o jovem moderno, né. Em 2006, eles fizeram outro mapeamento, já era 6,4% do PIB, eram 2 milhões de empregos, enfim, eu não vou entrar. Um dado só que eu quero dizer para vocês, que é extremamente importante, é de que, em 1970, os investimentos em intangíveis eram só 40% dos investimentos intangíveis. Tá? Tangíveis, lembrem, máquina, equipamento, tijolo, prédio. Em 2004, os intangíveis eram 130% dos tangíveis, né? Ou seja, o que move, hoje em dia, o investimento é o intangível. E isso é muito importante, porque os intangíveis são, por definição, os setores ligados à economia criativa. É por isso que eu insisto que resumir a economia criativa à área cultural é não entender o mundo atual. Eu acho que esse dado é o dado mais importante daqui do que eu tinha para falar para vocês, né? O que eu acho, então, importante eu vou pular, porque eu quero dar tempo de vocês terem algumas perguntas, falar um pouco das experiências internacionais. Eu já falei de Londres um pouco, falei dos Estados Unidos um pouco, Barcelona, mas o que eu acho mais importante é falar sobre a China. Por quê? Porque, na verdade, a China percebeu que este é o caminho para ela continuar navegando. O último plano quinquenal chinês colocou como estratégia número 1 para a China 2 coisas: economia verde e economia criativa. A meta agora não é ser mais made by China, mas é design by China. Ou seja, a ideia de que a gente possa, de alguma forma, competir nesse mundo, se já era complicada antes dessa decisão da China, agora mostra que não temos outra alternativa e que esse é um caminho absolutamente único. Eu queria, então, entrar um pouco mais diretamente no Brasil. Por quê? Porque eu acho que a gente está vivendo num momento interessante. De novo, não vou entrar na crise e no quanto a crise pode nos afetar. Obviamente que vai nos afetar. Estamos em situação muito melhor para passar pela crise do que estávamos nos anos
80, nos anos 90 e mesmo no início dos anos 2000. O Brasil, hoje em dia, tem reservas. O Brasil, hoje em dia, é um grande polo de atração de investimentos. A crise nos afetará, já está nos afetando, mas não nos paralisará como ela nos paralisava em crises anteriores. Isso é um risco. E esse risco a gente vem sofrendo e vem passando porque a euforia de que ninguém segura esse país. O Brasil é a bola da vez no bom sentido. Os investimentos estão vindo. O nosso problema é excesso de investimentos. Esse otimismo, acho que está tirando o senso de urgência de nós percorrermos certos caminhos que são inexoráveis para a gente conseguir manter este bom momento, né? Eu acho que a gente tem algumas preocupações, que é a valorização do real. De novo, ele agora deu uma desvalorizada por conta da crise, mas, digamos, ele jamais voltará a ser aquele dólar desvalorizado que era no passado, onde o país tinha um problema de dívida externa, um problema de falta de investimento externo e falta de exportações. Mas nós temos o atraso dos investimentos em geral, o atraso dos investimentos no PAC, todos os atrasos do velho paradigma, como eu disse para vocês, e os atrasos do novo paradigma. Mas isso está criando uma situação que eu tentei simplificar aqui para vocês, que é muito, muito clara. Quer dizer, vocês veem... Não sei se isso funciona, não. Bom, não. Mas nós temos uma exportação crescente que nos faz obter um superávit comercial. Nós temos taxas de juros elevadas, nós estamos abaixando, mas ainda são as mais altas do mundo. A Turquia, às vezes, nos passa, mas por muito pouco. Mesmo abaixando, nós ainda temos taxas de juros pornográficas. Então, a atração de capitais externos de curto prazo ainda é muito grande, principalmente no mundo em crise tão grande. A gente pode ter, de novo, eu não quero misturar a análise geral da crise de curto prazo. A gente pode ter momentos de mais tensão lá fora, vai sair um pouco mais de dinheiro, mas o Brasil ainda é um grande porto seguro. Nenhum país no mundo tem a necessidade de investimento externo e está fazendo um pacote tão grande de investimentos como o Brasil está fazendo no momento atual. Portanto, a valorização do real, o impacto na nossa exportação, e o barateamento das importações, fora o movimento de concorrência internacional, está afetando a nossa indústria. Essa situação tem recolocando uma discussão, obviamente, de uma maneira absolutamente diferente, mas é a mesma discussão que o Brasil teve no período da industrialização nos anos 50, que é a discussão da diversificação versus a especialização. A especialização seria o país seguir a vocação agropecuária, e muitos economistas e analistas dizem que não, nós podemos ficar vendendo commodities. Hoje em dia, o Brasil é um dos maiores exportadores de commodities. Nossas commodities, muitas vezes, são sofisticadas, e, de fato, são. Num pintinho de frango que você exporta, você tem uma quantidade de tecnologia embarcada monumental. Quer dizer, você tem lá Genoma, Projeto Genoma, você tem lá Embrapa, com a ração do bicho. Você tem, de fato, tecnologia sofisticada. Porém, nós temos um problema, né? Nós temos um problema de que natureza? Com a especialização, nós vamos ficar absolutamente à mercê da volatilidade dos preços das commodities. Obviamente que a entrada da China como uma grande consumidora internacional mudou o patamar de consumo de commodities do mundo, porque nós temos 1 bilhão de chineses para alimentar, tem toda a mineração, o patamar de consumo do mundo mudou. Mas isso não vai tirar a coisa que é intrínseca ao capitalismo. As crises virão, os preços das commodities poderão recuar, talvez não tanto como recuavam no passado, mas, de qualquer maneira, isso nos fragiliza. Mas eu acho que o argumento maior não é nem esse. Porque você pode dizer, bom, fragiliza, mas criamos commodities. O problema é que o Brasil não pode prescindir da sua indústria. E não pode prescindir da sua indústria por um motivo muito simples. Nós somos 200 milhões de habitantes, a gente ainda tem uma das piores distribuições de renda do mundo, e o setor do agronegócio e de commodities em geral não gera a quantidade de empregos que o país precisa.
Ponto. Não preciso de outro argumento, né? Quanto mais sofisticado, quanto mais tecnologia embarcada na nossa agricultura, menos geração de empregos nós temos. E, hoje em dia, 90%, 80% da população brasileira vive em cidades. Vocês aqui devem ter estatística, em metrópoles é um número muito grande. Portanto, a manutenção do setor manufatureiro é fundamental. Por quê? Porque é a geração de empregos, é a possibilidade de lidar com os problemas passados do país de distribuição de renda e com os conflitos sociais. Então, a grande pergunta que se coloca é o seguinte: bom, mas como é que o Brasil vai conseguir garantir a diversificação e defender a indústria? Não vai ser competindo com a China com mão de obra barata. Primeiro, porque não dá. Não existe essa hipótese. Isso aqui não é uma ditadura. A gente tem algumas conquistas sociais. A gente não pode e não quer competir com o emprego barato. E, segundo, a China não está mais competindo com o emprego barato. Quem acha que esta é a grande arma da China hoje em dia não entendeu o processo na China. Porque a China está investindo violentamente em qualidade, design, marca, produtos de maior valor agregado, né? Então, na verdade, nós temos que correr, e a única maneira do Brasil conseguir manter esse parque produtivo é exatamente através da economia criativa. Eu acho que, através dos setores ligados à economia criativa, né, o Brasil tem a possibilidade de gerar empregos, gerar uma capacidade de renda e, mais do que isso, gerar um ambiente inovador, robusto, que se espraie para o resto da economia, para os outros setores, e, com isso, faça com que os setores, teoricamente chamados de tradicionais, deixem de ser tradicionais. Aqui eu pego, por exemplo, o exemplo do setor têxtil. Na cidade de São Paulo, o segundo maior empregador, depois do setor de construção civil, é o setor de confecções. Ou seja, nós não podemos perder esse setor. Qual é a única maneira de um setor botando boliviano para trabalhar de mão de obra escrava? Não é. A gente sabe, a gente não quer. Qual é a única maneira? É exatamente através de design, tecidos inteligentes, softwares de produção mais engenhosos, marcas próprias, ou seja, economia criativa na veia. O papel, por exemplo, de um evento como São Paulo Fashion Week para São Paulo é absolutamente decisivo. Quando eu comecei a trabalhar com isso, o São Paulo Fashion Week acontecia apesar da prefeitura. A prefeitura olhava o São Paulo Fashion Week como um estorvo, atrapalhava o trânsito. Imagina, ficava um caos lá perto do Ibirapuera. Houve todo um trabalho para mostrar que não, que aquilo gera emprego e mantém emprego para a cidade. Não só os empregos no setor de confecções depende daquilo, né, como o setor de iluminação, o setor de cenário, o setor de maquiadora, o setor a cadeia inteira. A cadeia inteira, né? Então, eu acho que, na verdade, é exatamente através dos investimentos intangíveis, portanto, inovando em design, em produtos, em processos, em materiais, todos eles dependentes exatamente dos intangíveis, que você transforma os setores e dá competitividade a esses setores. As indústrias tradicionais deixam de ser tradicionais quando elas incorporam esses, no seu cotidiano, o desenvolvimento de novos processos. Isso não pode ser uma coisa pontual. Isso tem que ser algo cultural, permanentemente. Isso se dá através de conexões que, a Rovena falou muito bem, ocorrem de uma maneira absolutamente dinâmica em metrópoles como essa, e que podem ser alavancadas através de mecanismos. Eu acho que aqui tem um gráfico que ajuda muito a gente a entender, que é os setores de economia criativa. Ixi, falhou. Acabou o meu, mas está acabando. Os setores de economia criativa, eles têm maior capacidade de geração de emprego, são empregos mais qualificados, são empregos de maior remuneração, empregos mais atrativos para os jovens, empregos geradores de inclusão. Se você chega para um jovem da periferia e diz o seguinte: vem cá, vem fazer um curso de torneiro mecânico, ele não só não vai querer, como não tem emprego de torneiro mecânico. Agora, chama esse mesmo jovem e assim, vem fazer um curso de cinema de animação.
Vem fazer um curso de programador de videogame. Está faltando no mercado, né? Então, a questão de gerar essas oportunidades de emprego e preparar esta mão de obra para estes setores, né? Só para vocês terem uma ideia, no auge da crise de 2008, o governo inglês botou como estratégia básica alguns setores. Um era a economia verde, outro era desenvolvimento de tecnologias e coisas para uma aging society, uma sociedade que está envelhecendo. Então, era toda a coisa de medicina e de home care para uma sociedade de uma população mais velha, e videogames, que nós aqui ainda vemos com muito preconceito, ainda mais eu, que sou mãe de adolescente, que fico achando que videogame é aquela coisa que deixa meu filho tarado o dia inteiro na televisão, mas não é. Os videogames são cada vez mais, hoje em dia, instrumentos educacionais e com enorme importância como setor econômico, né? Eu vou dar um outro exemplo. O cinema de animação no Canadá emprega cerca de 300 mil pessoas e eles exportam 5 bilhões. 5 bilhões. O que uma indústria automobilística faz? Não exporta 5 bilhões no Brasil, muito menos. E não gera muito mais emprego, né? Então, é muito importante a gente entender que são novos setores e que exigem um novo olhar. Mas o que é muito interessante é que, com isso, você está criando consumidores com mais renda e consumidores mais inteligentes, consumidores com um novo olhar. Então, mesmo o consumidor vai comprar uma caneta Bic de plástico, que tem o mesmo plástico e a mesma tinta, só que com design. Uma caneta que tem uma almofadinha que não dá o calo no dedo. Ou seja, vai obrigar a indústria a se modernizar, porque você tem um consumidor mais exigente com um novo olhar, né? Com isso, a modernização da indústria implica em geração de empregos. Ou seja, você cria um círculo virtuoso que te permite que esse setor passe a ser um setor importante de liderança, né? Então, eu acho que ele é estratégico, tanto do ponto de vista da sua capacidade de geração de emprego e renda, como também como um alavancador dos outros setores, né? Eu acho que isso que é muito importante a gente entender. Por quê? Porque isso tem um impacto macroeconômico. E é só assim que a gente entende que não é uma questão marginal de uma política que tem que ser tocada pela Secretaria de Cultura ou por uma secretaria menor. Não que a de Cultura seja menor, mas que é um envolvimento como um todo de alavancagem e de solução de problemas da cidade. Aqui tem alguns números que eu acho interessante. O meu tempo está acabando, mas só para dizer para vocês que nós fizemos uma pesquisa. Essa pesquisa foi encomendada pela Prefeitura para a Fundap. Essa pesquisa já está pronta, infelizmente ela não está sendo publicada, espero que seja. Mas o que é interessante dessa pesquisa é que nós definimos o seguinte: nós não vamos inventar roda. O Reino Unido tem uma metodologia, a Unesco tem outra, a UNTAC tem outra, e a gente queria construir uma metodologia que comparasse com todas essas, mas que pudesse ser adaptada à realidade brasileira e às estatísticas brasileiras. Eu acho que a gente conseguiu. Obviamente, é um primeiro estudo. Uma das urgências que eu tenho é que ele seja posto na roda para se receber críticas, porque é para isso que os estudos são feitos. Mas esse primeiro estudo já mostra uma coisa impressionante. Quer dizer, o setor é exatamente isso que a gente está falando. Ele gera um número enorme de empregos, empregos de maior renda, é o setor que mais cresce na geração de empregos, isso no Brasil como um todo, em especial na cidade de São Paulo, né? Eu espero que essa pesquisa seja logo disponibilizada, mas, se não for, a Rovena vai dar um jeito de pressionar para conseguir, minha mais nova aliada, mas ela, em algum momento, será disponibilizada, e, com isso, a gente tem um instrumento, a meu ver, importante para conseguir pressionar para que esse setor, de fato, se torne prioridade não só dos gestores públicos, mas também do setor privado. Muito obrigada. Muito obrigado. Nós é que agradecemos, Lídia, pela sua brilhante palestra. Eu acho que o Inova Day
no dia de hoje, realmente valorizou o termo de Nova Day. Acho que a Lídia explicou de uma maneira concreta como importante pensar-se no futuro do Estado como implementador de políticas públicas de apoio à economia do conhecimento, à economia criativa, que, por ser intangível, Lídia, às vezes é difícil você fazer com que as pessoas se sensibilizem para o intangível no país que, às vezes, não está nem sensibilizado para o tangível. Mas é um esforço que a gente tem feito, vai continuar fazendo, e acho que você deu números que mostram que o caminho é exatamente esse. Quem quiser fazer perguntas aqui para a doutora Lídia, eu volto aqui a ressaltar as palavras da Viviane, da TecReg. Por gentileza, fique de pé e se identifique, senão ela me dá uma bronca, faz um gesto muito feio lá do fundo. Por favor. Bom, meu nome é Rovena, Lídia, sua palestra é maravilhosa, porque eu acho que ela é instigadora de nós, gestores públicos, em contribuir junto aos nossos dirigentes, né, a alta burocracia, no sentido de se mexer para uma coisa que é tão importante e que está tão ao alcance de um estado como São Paulo. Você falando, e aí eu queria que você, se pudesse, relatasse um pouco como foi isso na Inglaterra, especialmente em Barcelona, na capacitação. Nós estamos com um programa de expansão do ensino técnico e das FATECs, e o quanto eu acompanho isso, sem um norte de qual é o conteúdo da expansão desse segmento. Na mesma secretaria, que é a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, tem uma agência, né, voltada a atrair investimentos e fomentar, inclusive, esses investimentos, que certamente deveriam estar casados com essa formação que o Sistema Paula Souza pretende ampliar e disseminar. Por outro lado, qual é a mão de obra necessária para capacitar estes segmentos? Nós sabemos ou é um discurso, que nós já estamos trazendo mão de obra de fora para todas essas áreas de programação que os vários segmentos da economia paulista estão dependendo. Quer dizer, se nós não temos a mão de obra para a produção do serviço, que dirá para a capacitação. Então, eu fico imaginando que nós temos um gargalo do ponto de vista da cadeia de produção do conhecimento, que eu não sei como é que isso foi resolvido, ou se isso tinha em abundância em Barcelona. Eu conheço o projeto Arroba 22, mas não conheço o programa, porque ele era muito centrado na área de TI, produção, né, de software embarcados e customizados, mas não sei como é que se deu essa parte de capacitação. Então, quer dizer, atrair jovens parece ser fácil, mas nós temos a oferta da mão de obra, nós temos a formatação do que é necessário para alavancar o conhecimento e essa área? A pergunta é decisiva. O que eu posso dizer é o seguinte, por exemplo, na Inglaterra, eles mudaram o currículo escolar desde o pré-primário, né? Por quê? Nós estamos aqui, acho excelente, é uma novidade, é a primeira vez que o Brasil está debatendo o seu ensino e vendo que o seu ensino é uma porcaria. Por que a gente está fazendo isso agora e não fez isso antes? Porque é uma necessidade do capital. Antes não era. Era uma economia fechada, a indústria podia produzir mal, com uma mão de obra desqualificada, e ela não tinha concorrência. Ou ela vendia um carro que era a carroça, ao preço que ela queria, a gente pagava, sei lá eu quantas vezes mais que qualquer carro lá fora, e, portanto, a indústria não precisava de uma mão de obra qualificada. Agora a indústria precisa. Então, é muito curioso, é muito interessante para quem estuda história e economia, de ver como a necessidade do capital se impõe. Não é porque agora os nossos empresários ficaram mais bonzinhos, é porque agora eles precisam de uma mão de obra mais qualificada, né? Agora, eu acho que a gente está fazendo o debate também na forma velha, né? A gente não está entendendo de que é muito difícil pegar esse jovem atual, que tem uma internet pela frente, e fazer esse jovem decorar tabuada. Mudou, o mundo mudou, e a gente precisa entender como fazer esse jovem ser preparado para o novo paradigma.
O que eu sei é que na Inglaterra teve isso, de uma mudança no currículo inteiro, e você tem uma quantidade imensa de cursos que vão preparando as pessoas para essas novas profissões, esses novos segmentos. Eu vou te dar alguns exemplos do que a gente teria condições de fazer aqui, né, nas FATECs da vida. Por exemplo, num período que eu estava trabalhando com o Dr. Clóvis Carvalho para montar uma agência de desenvolvimento para a cidade de São Paulo, nós fizemos toda uma articulação tentando juntar a TV Cultura, alguns centros de formação de jovens e um fundo privado para financiar cinema de animação. Porque foi quando eu descobri que cinema de animação era um setor altamente gerador de emprego, com grande atratividade para jovem, principalmente para jovem de periferia. Era um setor no qual o investimento em formação não é tão alto. E isso, depois de anos, vocês não veem meus cabelos brancos graças às novas tecnologias, mas foi um parto da montanha. Eu consegui montar um fundo privado, o fundo está aí. A TV Cultura não entrou, mas não entrou, saiu muito pouco. Parece que hoje eles vão lançar um edital, mas o fundo já tem há um ano, e só hoje vão lançar um edital. E a minha ideia era exatamente começar, por exemplo, o Centro Cultural Ruth Cardoso já tem um polo para cinema de animação interessante. Mas é uma experiência, isso precisava se espraiar pela cidade, né? Quer dizer, eu acho que muita gente ainda vai considerar um palavrão, dizer assim, não, a FATEC tem que ter curso de cinema de animação, né? Que hoje em dia é um curso muito mais importante do que de torneiro mecânico, por exemplo, né? Então, é esse tipo de coisa que a gente só vai conseguir avançar na hora que tiver essa compreensão mais ampla do que é o papel desses segmentos no mundo atual. Lídia, um dos nossos acompanhantes pela internet encaminha uma pergunta aqui para você, é o João Antônio. Eu vou dar uma traduzida rápida no que ele colocou, tentar manter o sentido da pergunta, que, pelo que você disse, não existe hoje uma dicotomia entre a economia tradicional e a economia criativa. Uma não sobrevive sem a outra, né? E o que fazer, então, para, digamos, impregnar essa economia mais tradicional de economia criativa? A pergunta é excelente. Por quê? Porque muita gente fala assim, tenta separar a economia tradicional da economia criativa. No fundo, gente, é uma maneira de falar de política industrial moderna. Cá entre nós, na internet, para todo mundo ouvir, é difícil falar cá entre nós, mas é isso. É a política industrial moderna, é tão simples quanto isso. Eu acho que aí entra o papel das metrópoles, por exemplo. Quer dizer, a ideia de ter um caldo de cultura que transborde para a sociedade, né? O que é esse caldo de cultura? É você ter virada cultural, é você ter formas de acesso da juventude a cinema, a teatro, a música. Isso tudo vai criando um consumidor mais antenado, mais sofisticado. Isso tudo vai exigindo novas profissões, né? Quer dizer, quando você faz uma virada cultural, você tem uma quantidade de profissões envolvidas, a cadeia, como diz a Rovena, num São Paulo Fashion Week, né? Se você pensar o que você tem por trás, em cenografia, em iluminação. Hoje em dia, um técnico em iluminação, eu tenho um conhecido que ele é diretor de iluminação da Pina Bausch, né? Ele ganha um cargo de diretor, um salário internacional, e é tudo computador, é tudo software, é tudo alta tecnologia. Então, são atividades que vão gerando esse caldo de cultura que transbordam para todos os outros setores. Eu acho que uma indústria têxtil, por exemplo, que bebe de um evento como o São Paulo Fashion Week, percebe que ela tem que ter marca, ela tem que ter design, ela tem que ter produto, ela tem que ter qualidade. Caso contrário, ela não está no mercado. Obrigado. Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta? Por gentileza, de pé, identificando. Obrigada. Bom, excelente a sua palestra. Não vou nem elogiar mais do que já foi elogiada. Pode elogiar, a gente sempre gosta.
Meu nome é Sumaya, eu sou economista. E, dentre outro, que eu tinha várias perguntas, mas o que eu queria fazer agora, dado a limitação de tempo, você falou dessa questão das lan houses como multiplicadoras. Eu gostaria que você falasse desse link e de que outro tipo de comércio ou instituição poderiam também assumir esse papel de multiplicador de economia criativa. Olha, é tudo o tempo todo. O da Lan House seria muito interessante. Tanto a Lan House quanto o Tecnobrega, vocês põem no Google Ronaldo Lemos, que é um economista da GV do Rio, que tem 2 trabalhos, um sobre Lan House e outro sobre o Tecnobrega, né? Veja, é até difícil dizer, mas você vai criando o caldo de cultura, né, que transborda. Como eu disse, na hora em que você põe à disposição da população um evento como a virada cultural, você está fazendo isso. Porque o jovem que... numa das viradas, eu estava no Teatro Municipal quando eles abriram e eu vi algumas pessoas, alguns jovens entrando. Foi fascinante. Só aquilo já valia a virada. Ver a cara daqueles jovens que nunca tinham entrado no Teatro Municipal. Você vai dizer, um teatro careta? Não importa, é cultura, é um beber de um saber diferente. Quer dizer, aquele jovem provavelmente vai estar muito mais aberto a coisas novas, vai procurar mais coisas, você está com isso educando. Isso é educação. Né? A educação não é só educação formal, a educação é esse caldo de cultura. Né? Então, uma lan house pode ser um lugar só de ponto de encontro para só jogar jogos perversos, que fica matando gente ou vendo pornografia, e pode ser um ponto de estudo, um ponto de trabalho coletivo das famílias que não têm uma sala boa para fazer e um computador. Quer dizer, tudo depende desse caldo de cultura e da informação que você vai dando para o cidadão. Né? E, nesse sentido, o papel das políticas públicas é fundamental. É como eu disse, através de um panfletinho que a prefeitura distribui, ela está educando. Se o panfleto é bonito, tem uma cor diferente, tem um design diferente, a pessoa nem percebe, mas quando ela receber um papel feio, ela vai estranhar. Né? A demanda por produtos mais sofisticados é educação. Muito obrigado. Mais alguém gostaria de fazer pergunta? Pois não. Obrigado. Se der tempo e se for possível falar um pouco mais sobre isso. Você mencionou uma reunião no BNDES, em que tentou convencer de que investimento em design é inovação, é isso? Tanto quanto possível, você pode explicar melhor qual que era a pauta? Não, vamos falar em termos mais genéricos. Quer dizer, a ideia é que o BNDES, por exemplo, que é uma instituição fundamental na economia brasileira, não vou entrar aqui, mas por diferentes motivos, o grande investidor, o grande financiador do investimento de longo prazo no Brasil é o BNDES. Nós temos aí uma deformação no nosso sistema financeiro, em função de inflação, de crise, enfim, é uma aula aqui de economia, a gente pode falar outro dia, mas o acesso a recursos baratos para investimento no Brasil é tradicionalmente feito pelo BNDES. O BNDES é uma instituição que eu respeito muitíssimo, foi um dos momentos da minha vida profissional que eu trabalhei lá mais prazerosos e mais instigantes, então não falo mal do BNDES por definição. Mas o que eu digo, sim, é que é uma instituição que foi montada para a estrutura produtiva dos anos 50, né, onde os tangíveis eram o fundamental. Então, o BNDES funciona como? Você tem que dar garantia. Garantia, o que é? Prédio, máquina, equipamento. O BNDES está mudando muito. Tem um rapaz, que é um colega meu, que eu admiro muito, que foi diretor do mercado de capitais do BNDES, que fez uma tese de mestrado sobre os intangíveis. Depois ele virou diretor do banco, ele já era do banco, saiu para fazer a tese, voltou, é o Eduardo Hatfingel. Ele tentou e conseguiu, e o banco está mudando, colocar novas métricas para que o banco conseguisse financiar os intangíveis. Né? Mas é um processo lento. O banco é muito grande, não é fácil. A minha questão é só que eu tenho uma urgência
e fico pressionando o quanto eu posso para que o banco entre nisso, né? Então, tenho feito, por exemplo, eu não sozinha, é óbvio, mas com colegas, nós fizemos um seminário dentro do banco, trouxemos um chinês especialista em economia criativa, trouxe a pessoa que é um dos cabeças do @22 de Barcelona, dentro do BNDES, para tentar exatamente, também lá dentro, criar esse caldo de cultura, né? Esse caldo de cultura, eu acho que é algo que tem que perpassar tudo. É o BNDES, aqui em São Paulo, a nossa Caixa de Desenvolvimento, as diferentes instâncias governamentais de todos os níveis e privadas. Também o BNDES é parceiro, é acionista, não sei, mas numa coisa muito sofisticada, que é lá na empresa de semicondutores, que é design, né? Que eles estão fazendo lá no Cientec. Eles fazem também, apoiam. Não, o então BNDES tem quer dizer, uma tecnologia muito sofisticada para ser competitivo internacionalmente, que é design, né? Sem dúvida. Eles têm o Criatec, que é um fundo para empresas de novas tecnologias. Eles estão avançando, não estão parados. A única questão é, perto da necessidade, perto do que eles têm no financiamento entre milhões de aspas, né, do tradicional, é desigual. É esta a minha pressão e a minha urgência. Pergunta? O Roberto está pedindo aqui para encerrar, mas eu, como estou aqui na condição de mestre de cerimônias, vou fazer uma última pergunta, Lídia. Encerrando, se por um acaso as políticas públicas continuarem caminhando de forma lenta, mesmo assim a gente consegue atingir a economia criativa, ou há risco crescente dos criativos irem para outros países onde essas condições são mais favoráveis, digamos? Veja, eu acho que o Brasil tem espaço. O Brasil é muito grande, é muito inovador, é muito criativo. As coisas aqui vão acontecendo aos trancos e barrancos, mas vão. Agora, é uma pena que seja assim, porque o mundo não espera e a gente vai perdendo oportunidades, né? Nesse sentido, eu acho que existe um risco, sim, que não é para já. Não acho que tem nenhuma crise iminente. Acho que a gente pode desacelerar um pouquinho, mas nenhuma grande crise iminente. Mas acho que, no longo prazo, nós estaremos perdendo uma grande oportunidade que as novas tecnologias nos deram. Porque é muito curioso, com essas novas tecnologias, é como se o bonde passasse de novo mais rápido, né? Com as antigas tecnologias, você correr atrás do atraso era montar uma infraestrutura de siderurgia, de energia, era tudo muito mais complicado, e no momento atual você tem uma velocidade de fazer as coisas e oportunidades geradas pela nova tecnologia muito grande. Acho que seria uma pena o Brasil perder essa oportunidade. Agora, países perdem bonde da história. Muito obrigado. Então, vamos... antes da segunda parte das nossas palestras de hoje, que vai ser feita pela Sônia Francini, nós vamos fazer um pequeno intervalo com café, para o qual eu convido a todos e uma salva de palmas aqui para a nossa palestrante brilhante, a Lídia Gonçalves.